O tema do nosso trabalho é TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para iniciarmos o nosso assunto, eu estive conversando com a psicóloga Cíntia Calu, que vai estar nos esclarecendo um pouco mais sobre o assunto. Vamos assistir a entrevista. Boa noite, eu estou aqui com a psicóloga Cíntia Calu, que vai nos falar sobre TDAH. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Muito obrigada por estar participando conosco do nosso trabalho. Então, o que é TDAH? Primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui falando um pouquinho de um tema muito importante que está presente no nosso dia a dia, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. Como assim? No ambiente de trabalho? Sim! Vocês verão no decorrer desse vídeo que não é somente no ambiente escolar ou na família, no ambiente de trabalho com os adultos. Então, o que é TDAH? TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e é um transtorno neurobiológico de causas que é mais frequente a gente ser identificado nas crianças e que pode acompanhar por toda a vida adulta. E como que a gente identifica o TDAH? Isso é muito importante a gente saber, para saber identificar, porque algumas pessoas falam assim, aquela criança que é meio agitadinha, ou aquela criança que às vezes tem muita energia, a gente já o classifica como TDAH, como pessoa que tem um transtorno do TDAH. Então, o TDAH ela se classifica em dois principais sintomas. O primeiro deles é a desatenção, então é aquela criança que ela não consegue se concentrar diante de uma atividade oferecida a ele e que causa um comprometimento nessa atividade. Então, não é aquela criança que brinca e ela para e vai fazer outras atividades. É aquela que normalmente não consegue se concentrar mesmo. E tem também o segundo sintoma, que é a hiperatividade com a impulsividade. Então, ela geralmente, na infância, ela está associada na escola com uma dificuldade no relacionamento com outras crianças, com os pais, com os professores. Então, se a gente for pensar, é aquela criança que normalmente, que precisa nos chamar a atenção, ter um cuidado especial. Ela é aquela criança que você fala assim, nossa, aquela criança é tão avoada, né? Ou aquela criança que ela não consegue ficar quieta, ou que a cabeça só vive no mundo da lua, ou ainda aquela criança que a gente fala assim, nossa, parece que está ligado no motorzinho 220. Então é importante perceber um desses sintomas, é necessário a gente ter um olhar específico, um olhar especial para essas crianças. Lembrando que meninos têm mais sintomas de hiperatividade e impulsividade do que as meninas, mas normalmente todos são desatentos. E aí, se a gente pensar assim, crianças e adolescentes com TDAH, elas podem ter problemas de comportamento, então como dificuldade em receber regras e limites, e já os adultos ocorrem problemas de desatenção nas coisas do cotidiano. Então, na relação de trabalho, como eu falei lá no início, eles podem, além de ser desatentos, ter problemas de memória. Então, você pode falar assim, nossa, mas fulano é tão esquecido. Opa, peraí, desatento, com problemas de memória, é importante investigar. Então, geralmente, eles são mais inquietos, eles vivem mudando as coisas uma da outra, são mais impulsivos também. Eles têm problema de avaliar o seu próprio comportamento. Então, ele avalia muito mais o comportamento do outro e pouco o seu comportamento. E aí, os adultos, eles têm um problema muito sério, porque a criança, quando ela tem uma dificuldade, a sua válvula de escape é a própria brincadeira, o correr, o fazer alguma coisa. O adulto, ele não pode fazer isso. E aí, ele se recorre a drogas, bebidas e outros, até apresentam outros sintomas, como depressão e ansiedade. E aí, Cíntia, quais que são os tratamentos? Isso é muito importante a gente saber, porque, ok, nós temos uma criança que ela é desatenta, ela é inquieta, mas o que vamos fazer então? O tratamento ele é multimodal, então a gente precisa, sim, que tenha uma avaliação médica de um psiquiatra junto com um pediatra, que vai fazer essa combinação de medicamento, com orientação dos pais, dos professores, além de técnicas específicas ensinadas à própria criança, ao próprio adulto, tá? O medicamento, na maioria dos casos, ele faz parte do tratamento. E aí, quando a gente pensa na psicoterapia, porque não é somente
dar a medicação para a criança, mas sem ensiná-lo o que fazer com isso e com toda a energia que ele tem. O psicólogo, então, ele tem uma atividade muito específica, que é acompanhar essa criança, esse adolescente e este adulto também, para fazer ele entender ou canalizar essa energia que ele tem para essa vida, para esse mundo aqui fora. E a abordagem que até o momento é a reconhecida como a indicada para tratamento de TDAH é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Isso a gente pode pensar de outros profissionais também. Por exemplo, o fonoaudiólogo. Então, ele está recomendado em casos específicos onde existem simultaneamente transtornos de leitura. Então, tem a dislexia, tem um transtorno de expressão da escrita também, a desortografia, tá? O TDAH ele não é um problema de aprendizado. Fica claro aqui para os futuros aí, professores e pedagogos, né, que ele não é um problema de aprendizado, como a dislexia e a desortografia, tá? Mas as dificuldades em manter a atenção, a desorganização e a inquietude atrapalham muito no rendimento dos seus estudos. Então, o que os professores então precisam saber do TDAH? Por que eles precisam saber, já que não é um problema de aprendizado? Porque é importante vocês auxiliarem os alunos com TDAH para que ele tenha um melhor desempenho no que você vai propor para essa atividade. Então, se a gente pensar no ambiente escolar, é importante todos os pedagogos saberem desse transtorno para que, observando cada aluno, ele identifique que pode ser um aluno com uma dificuldade no aprendizado, no sentido assim, da desatenção, e então ele poder ajudar da melhor forma para que ele consiga ter um desempenho bom no ambiente escolar. Muito obrigada pela entrevista. Tenha uma boa noite. Uma boa noite. Eu que agradeço a participação e que todos vocês saibam tudo de TDAH para que vocês possam ajudar muito os seus alunos. Agora nós iremos ouvir uma entrevista que a Malak fez através do WhatsApp com a mãe do Rafael, que tem TDAH. Ela vai nos contar um pouco mais sobre a descoberta e os tratamentos os quais fizeram com o Rafael. Quando a gente já tinha observado que ele não sabia as cores, sabe? E tudo que a gente perguntava para ele falava decorado, entendeu? Só se a gente mudasse de posição as cores, por exemplo, se a gente falasse amarelo, verde, vermelho. Aí você perguntava para ele falava amarelo, verde, vermelho. Aí se você trocava de lugar, ele já não sabia. Aí depois a gente fica observando essas coisas e tudo. Aí numa reunião no final do ano na escola, quando ele estava no terceiro período, aí a professora falou com a gente que ele não ficava quieto em sala de aula, ele sempre levantava para copiar as coisas do colega, porque ele não conseguia fazer sozinho. E aí a gente comentou também, né, sobre a respeito das cores, aquele início da alfabetização, né, montar B com A, BA, essas coisas também ele tinha muita dificuldade, não sabia. Então, assim, aí ela fez um relatório para mim tá levando no neurologista, eu levei no neurologista, aí eu e meu marido levamos no neurologista, aí do neurologista ele encaminhou pro psiconeurologista, aí nós fizemos uma semana de testes nele, né, pra tá descobrindo o que ele tinha realmente, se era só o TDA, o TDAH, que tinha tudo. Aí ele teve uma leve desconfiança que tinha dislexia no laudo dele. Aí é uma série de exames que faz, sabe? Aí eu comecei a tratar com o psicopedagogo. Aí nisso a gente levava 2 vezes na semana no psicopedagogo. Aí eu fiz com essa psicopedagoga um tempo. Aí ela falou que realmente ele tinha dislexia e tal. Aí eu fui levando. Aí só que aí começou a não dar certo, porque eu não estava achando resultado. Eu não estava achando que ele estava desenvolvendo, que ele estava progredindo. Aí
a médica passou a Ritalina, né, 10 miligramas, ele começou a tomar. E nisso a gente pegou e começou a procurar outros meios, né, de estar tratando, porque a gente não estava vendo resultado. Aí até então meu marido ele encontrou um amigo dele, a sogra dele é psicóloga e pedagoga. E ela também tinha psicopedagogia. Aí ela começou a fazer o acompanhamento com o Rafael também. Só que aí nós começamos a fazer todos os dias, como se fosse uma aula particular. Aí nisso que foi, tipo assim, essa senhora, ela foi assim, uma mãe pra gente, sabe? Porque o que ela fez pelo Rafael, hoje, eu sou muito grata a ela, porque ele aprendeu assim, aí tirou a possibilidade da dislexia, ela falou que ele não tinha dislexia, que ele tinha um trauma também que levou a ele a travar um pouco, sabe, a leitura, de que alguém riu dele, não sei, eu não, pode ser na escola, né, não sei, isso aí a gente não conseguiu. Então, assim, aí nisso foi até 10 anos, né? Quando ele fez 10 anos, aí que ele leu realmente, sabe? Aí a leitura, assim, saiu perfeita. Aí, graças a Deus, a gente tirou totalmente a possibilidade dele ter dislexia. E aí, assim, durante tudo, eu continuei fazendo tratamento com psicopedagogo, neurologista. Até hoje, ele toma Ritalina. Hoje é uma dosagem maior, porque a atenção parece que vai modificando, né? Eu não sei se vai piorando, eu não sei o que é. Então, assim, eu acho que é a dificuldade também, porque o aprendizado é diferente, né? Porque vai dificultando mais. Hoje ele está na 8ª série, ele faz o acompanhamento com o neurologista, não faz psicopedagogo mais, só com neuro. Ele faz o acompanhamento com aula particular, né? Porque tem que ter um acompanhamento, porque sozinho não dá conta. Mas graças a Deus, assim, ele tá muito bem, sabe? Melhorou. E assim, você olhando ele, você não vê que ele tem TDAH, porque ele é muito comunicativo, muito esperto, sabe? É só mesmo na escola. O problema é assim, o TDAH influencia na vida da pessoa toda, né? Porque é atenção com outras coisas, mas eu falo assim, ele é muito bem desenvolvido. A questão do acompanhamento na escola, eu tenho sim, né? Porque eu pago por fora para estar acompanhando ele nas provas, né? No dia das provas, porque ele precisa de uma pessoa para ler para ele, porque ele mesmo lendo, ele não consegue concentrar totalmente. E ele, desde a 5ª série, ele estuda na escola particular. Então, assim, ele não estuda na escola pública. Então, assim, eu não tenho acompanhamento nenhum da escola pública, entendeu? Aí tudo que eu faço com ele é particular. E assim, eu dou graças a Deus, sabe, Mala? Porque essa professora mesmo que descobriu, que me alertou sobre o Rafael, a diretora não queria de nenhum jeito me dar o relatório. Negou, falou que não, que ele não tinha problema nenhum, entendeu? E graças a ela, minha filha, que eu consegui levar esse menino e aí que eu descobri. Porque a gente sabia que tinha alguma coisa diferente, né? Porque a gente começa a reparar nas outras crianças. Mas a professora que me ajudou, porque se não fosse ela, se não tivesse prestado atenção, né, a atenção dela com ele, eu não tinha descoberto, assim, cedo, né? E quanto mais você descobre mais cedo, melhor, né? Pelo tratamento, a criança, né? É bom para a criança. Boa noite.
Hoje nós vamos falar sobre estratégias pedagógicas para ensinar alunos com TDAH. Vamos falar de 5. A primeira que a gente vai falar é sobre variar a rotina de ensino, né? Alunos, gente, com TDAH, eles tendem a dispersar e a se entediar muito rápido, né? Então, por isso, em sala de aula, é recomendável variar muito a rotina, né? Focar em métodos que contribuam para melhorar a concentração das crianças, né? Atividades audiovisuais, aqueles livros maravilhosos que as crianças gostam, todos coloridos, né? Então, é muito interessante você diversificar seu material. Um outro ponto que a gente sempre fala é que as crianças respondem melhor atividades com prática. Em vez de você só ficar dando teoria, 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 aplicar a prática, né? Você dá a teoria, aplica a prática, ou aplica a prática já ensinando a teoria junto, né? E quando você for dar conteúdos de histórias, você ensinar, né? Você, em vez de pedir leituras, resumos, não, pede ele para ensinar aquele acontecimento. Vamos supor, você vai querer falar sobre Brasil Colônia, 1500, ensina isso, sabe? Faz um navio, fazendo os portugueses vindo, depois os escravos vindo. Então, isso facilita muito a aprendizagem do aluno com TDAH. E é muito legal, muito interessante. A segunda estratégia é incentivar a prática e a repetição. Quanto mais você repetir com seu aluno, mais ele vai memorizar aqui, né? Por quê? A criança com TDAH ela tem dificuldade de memorização, principalmente coisas sequenciais. Ela não consegue pegar esse link, porque elas são muito desorganizadas, né? Então, elas perdem a concentração muito rapidamente, né? Então, para que você evite dar muito conteúdo, fórmula e conceito muito monótono, muito decorativo, sabe? Faça desafios com seus alunos. Isso é muito interessante para o aluno com TDAH. E quando você for abordar alguma coisa, não peça um assunto que exija muito detalhe, incentive sempre a repetição. Você fala com ele, pede ele para te explicar e pede ele para explicar para o coleguinha, porque ele vai estar repetindo. E ele vai estar repetindo de formas diferentes, porque ele vai te explicar de um jeito e vai explicar para o coleguinha do outro jeito, mas com aquele mesmo conteúdo. Então, é muito importante você repetir as coisas com seus alunos que têm TDAH. Então, faça a prática e repita. Faça e repita, porque assim eles vão poder se organizarem melhor, né? A nossa terceira estratégia é passar uma instrução por vez. Aluno com TDAH, gente, eles não têm muita concentração. Então, se você pedir, por exemplo, 3 tarefas para ele. Você vai guardar a sua lancheira no cabideiro, você vai voltar para sua cadeira, você vai pegar seu caderno. Então, você deu 3 instruções. Ele não vai fazer todas. Ou ele não vai entender, ou ele não vai guardar. Então, uma vai ficar sem fazer. Então, quando você for dar uma instrução para o seu aluno, peça uma de cada vez e seja claro naquilo que você está querendo que ele faça. Então, se você quer, você vai falar, fulano, você vai guardar sua merendeira no cabideiro. Aí ele executou essa tarefa, você vai falar, agora você vai sentar na sua carteira. Aí depois que ele executou, que ele sentou, que ele está lá sentadinho, você vai falar, pegue o seu caderno. Então, você deu 3 tarefas de forma clara e uma depois da outra. Isso é muito importante para o aluno com TDAH. A nossa quarta estratégia é aplicar o reforço positivo. Então, o que é isso? Você dá feedbacks positivos para o seu aluno. Você sempre vai falar coisas boas, positivas para ele. Você vai colocar seu aluno para frente. Então, como é que você faz os feedbacks positivos? Através de elogios ou prêmios. Você pode aplicar as 2 estratégias, não tem problema. Então, quando você vai incentivar, você pode dar estrelinha no caderno, você pode fazer gestos, isso, beleza, parabéns, vamos lá, é isso aí. E em hipótese nenhuma, você vai falar uma crítica negativa para o seu aluno com TDAH, ou você vai apontar os erros dele. Por quê, gente? O aluno com TDAH, ele é um aluno muito introvertido, muito fechado, e com uma tendência para baixa autoestima. Então, se você critica, se você aponta erros dele, isso o que vai acontecer? A autoestima dele vai baixar mais ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O educador, nesse momento, ele é de fundamental ter uma atitude positiva. Então, o professor que tem essa atitude, que incentiva, é muito importante para o aluno com TDAH.
A quinta estratégia para ensinar alunos com TDAH é manter uma boa comunicação com a família. Isso é muito importante. Então, a comunicação com os pais, gente, ou responsáveis do aluno com TDAH, é fundamental para o desenvolvimento das crianças, né? Usar uma agenda como canal de comunicação é muito recomendado nesses casos, né, desses alunos. Nessa agenda, o que pode acontecer? Os pais podem escrever sobre o comportamento diário do filho em casa, o educador descrever esse comportamento na escola, né? E vão colocando todas essas questões, casa e escola. Então, essa parceria entre pais e professor, ela é muito, muito, muito importante para o desenvolvimento das crianças, né? Orientar os pais sobre a dificuldade e necessidade da criança facilita muito o aprendizado dela, porque o pai, ele tendo noção e ele sendo orientado, fica mais fácil dele cobrar em casa, né? Por exemplo, você pode pedir para os pais que encapem os livros e cadernos com cores diferentes. Por quê? Porque isso vai ajudar na organização e na memorização dos materiais. Por exemplo, se você encapa o caderno de matemática de verde, de português de vermelho, e você está sempre trabalhando essas matérias, ele vai saber que a matemática é verde e o vermelho é de português. Então, ele vai seguir aquele calendário, ele sabe, caderninho verde, eu vou levar a segunda, o caderninho vermelho, eu vou usar na terça. Então, isso facilita muito, muito mesmo para o aluno com TDAH. E para que esse relacionamento seja completo, é muito importante, né, os dois estarem em sintonia. Os alunos com TDAH, gente, eles são crianças inteligentíssimas e elas possuem um potencial muito grande. Então, é muito importante que elas tenham essa atenção, né, para se desenvolver. E a parceria entre pai e escola, né, casa e escola, ela é fundamental. Então, só para recapitular nossas estratégias, variar a rotina, né, do ensino, não ficar naquele ensino maçante, todo dia a mesma coisa. Você vai incentivar a prática e a repetição. Quanto mais prático o aluno com TDAH fizer, melhor. Você vai passar sempre uma instrução por vez. O aluno fez, você instruiu, o aluno fez, você espera ele concluir, depois passa outra. Não tem problema. A quarta, né, é aplicar o esforço repetitivo, né? O reforço repetitivo, tá sempre repetindo aquilo com entusiasmo, chamando a atenção do aluno para as coisas boas que ele faz, né? E a quinta e última estratégia que a gente abordou aqui foi manter uma boa comunicação com a família, né? Isso são itens importantíssimos para a gente poder incentivar esse aluno com TDAH. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.